Olá, amigos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, de novo, para falar dos princípios bíblicos e vamos começar então falando sobre Jesus, com as parábolas de Jesus. Só que eu disse lá no outro vídeo que se tivesse alguma coisa de mais importante também, além das palavras, eu iria mencionar. E nada é mais importante do que o Sermão da Montanha. Tanto é que Gandhi, uma das grandes personalidades do século passado, ele disse que se todos os livros da terra fossem queimados no fogo e não sobrasse nenhum, ficasse só um, só o Sermão da Montanha permanecesse e queimar todo o resto, então nada teria se perdido. E Gandhi não era cristão. Gandhi pregava não violência. Claro, ele tinha um comportamento cristão, mas ele não era cristão. Ele tinha da filosofia hindu, a religião hindu, do hinduísmo, né? Mas ele era mais cristão do que muito cristão. Tem até uma música na Igreja Católica que fala, conheço o ateu muito mais honesto do que eu, né? Que fala, o padre lá fala. E é assim mesmo, mostrando que não tem nada a ver com a religião, tem a ver com a atitude. Então nós não poderíamos iniciar as palavras de Jesus sem começar a falar de Jesus pelo Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha o que é? Quando alguém, por exemplo, vai falar, vai vir um cara aqui falar sobre sei lá o que, mecatrônica, sobre qualquer assunto. O que ele faz? Ele vai devagarzinho, ele vai falando, não, ele vem e expõe logo tudo que ele quer. Ele te dá um mapa mental de tudo que ele quer. E Jesus fez isso também. O Sermão da Montanha é um mapa mental de toda a filosofia, o ensinamento do Cristo. Todo o ensinamento do Cristo está contido ali no Sermão da Montanha. Então, talvez nós nos demoremos no Sermão da Montanha, né? Porque é muito interessante explorar o Sermão da Montanha, porque foi o resumo de toda a obra de Jesus, está aí no Sermão da Montanha. Foi a primeira coisa que ele fez, juntou a multidão, subiu para o monte e começou a pregar para centenas ou talvez até milhares de pessoas. Então, para iniciar, nós vamos ler aqui o Sermão da Montanha, depois nós vamos explicar cada versículo, vamos dissertar sobre cada versículo. Então vamos lá, vamos ler aqui na nossa Bíblia, na NVI, Nova Versão Internacional, o Sermão da Montanha. Outra coisa interessante, eu achei o Sermão da Montanha apenas no Evangelho de Mateus. Não tem nem em Lucas, nem em Marcos, nem em João. Primeiro, todos os evangelhos foram escritos 50 anos depois de Jesus. Por que tanto tempo assim? Porque eles acreditavam que Jesus voltaria. Jesus falou que voltaria. Mas eles acreditavam que voltaria daí a pouco. Há 1 ano, 2 anos, 1 mês, Jesus estaria de volta. Eles ficaram esperando e não voltou. Então aí falaram, vamos escrever, né? E além disso, Mateus, ele já era escriba. E todas as personalidades importantes da época tinham um escriba que caminhava com eles e escreviam as coisas, iam escrevendo. Todos os grandes mestres da época tinham um escriba, os reis, tinham sempre um escriba que ia escrevendo tudo aquilo que ele falava. Então Mateus, apesar de o evangelho ter sido escrito depois, bem depois da morte de Jesus, ele relatou bem de perto o que seria a história de Jesus. Então foi o único local que eu vi o Sermão da Montanha. Vamos então aqui ler o Sermão da Montanha na Nova Versão Internacional. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra.
Em outras versões está escrito: bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Eu prefiro essa versão: bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Depois a gente explica por quê. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bom, então vamos começar com o primeiro versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para isso, vamos no dicionário. No dicionário eu procurei o que significa pobre. Pobre seria, eu até anotei aqui, pobre seria uma pessoa mal dotada, pouco favorecida, que tem pouca quantidade e que não tem o necessário. Agora, pobre de espírito, apesar de ser uma terminologia que você pode achar que é uma terminologia que é pejorativa, você é pobre de espírito, você é mal dotado, como diz aí, você é pouco favorecido de espírito, você não tem a quantidade necessária de espírito. Não é isso que Jesus queria dizer. Pobre de espírito é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. E o que seria uma pessoa humilde? Também fui ao dicionário. Um humilde é capaz de assumir o que ele é e saber exatamente o que ele não é. Ou seja, humildade não tem nada a ver com ser maltrapilho, ser mal vestido, ser pobre, ser desleixado, ser mal arrumado, usar farrapos, não usar roupas adequadas. Ser humilde é você ter a definição de que você é bom nisso e não é bom naquilo. Lembra daquela frase? Senhor, dai-me a dignidade necessária para discernir entre as coisas que eu posso mudar, as coisas que eu não posso, e a sabedoria para definir qual é qual. É exatamente isso. Isso é humildade. Humildade não é você falar assim, eu não sou bom naquilo que eu faço, eu não sou um médico bom naquilo que eu faço. Não, eu sou bom naquilo que eu faço, mas eu não sou bom em outra coisa. Eu não tenho competência para isso. Ou mesmo naquilo que eu faço, nesta parte eu não tenho competência. Eu não sei, eu não estudei, eu não tenho habilidade. Isso é humildade, né? Humildade, você não precisa ser ninguém que você não é. Humildade, você é exatamente aquilo que você é. E quem é humilde, dele é o reino dos céus. Por que o humilde é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Lembra que eu falei? O reino de Deus é quando você se torna um espírito puro, quando você se depura dos seus pecados. E que a melhor maneira para você se depurar dos seus pecados com a humildade? Lembra daquela frase dos provérbios? A humildade antecede a glória. E como a soberba antecede a queda, a humildade antecede a glória. Então, o que é a glória? Você atingir o nível do reino de Deus. Você se tornar um espírito puro, um espírito livre de todo o pecado. E para isso, nada melhor do que ser humilde. Por isso que Jesus disse, felizes, bem-aventurados significa felizes. Felizes aqueles que são humildes, porque o reino dos céus é deles. Traduzindo, felizes aqueles que são humildes, porque eles se tornarão puros. Porque muito mais rapidamente eles se tornarão puros. Porque a humildade seria mais ou menos o que diz lá os provérbios de Salomão, é o temor ao Senhor. Quem é humilde, segue os passos de Jesus.
Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último. Lembra? Se eu não lavar os seus pés, vocês não terão parte comigo. Jesus dá uma lição aos discípulos. Eu vou lavar os seus pés. Eu, o mestre, vou lavar os seus pés. Ele não estava se humilhando. Ele estava sendo humilde. Ele falou, eu vim para servir, então eu vou servir da melhor maneira possível. Isso sim é humildade. Portanto, repetindo as palavras de Jesus, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E amanhã a gente volta com o segundo versículo do Sermão da Montanha. Até lá.